E aí, galerinha? Já deu tempo de descansar da minha pessoa, da minha presença? Estão sentindo falta? Ah, eu tô de vocês. Não sei se vocês estão sentindo, mas eu tô de vocês muito. Mas enfim, né? Vida que segue. Vamos dar continuidade? Olha a nossa primeira propriedade que eu quero mostrar aí para vocês. O radical de uma potência qualquer, quando é definido, pode ser obtido como uma potência, ou como potência de expoente fracionário, perdão. Gente, falando aqui no nosso linguajar, vocês já ouviram falar aquela famosa frase, o que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra? Guardem isso aí no coração. O que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Opa, onde é que eu vou aplicar isso? Curte aí na propriedade. Olha só. Nós temos aqui raiz. Eu coloquei letras para indicar que essas letras podem ser qualquer valores reais. Lembrando que se aqui for par, aqui também a gente tem que observar aquelas regrinhas que a gente falou na última aula, tá bom? O que acontece? O N aqui representa o nosso índice da raiz. Deixa eu escrever aqui para a gente. Ele aqui está representando o quê? O nosso índice. Índice. Isso. O M aqui, ele representa o expoente. Mas expoente de quem? Quem é a base do M? O A, tá bom? Então, ó, se eu tenho um número dentro da raiz com um expoente, eu posso representar de uma outra maneira. Não é que eu estou achando a raiz, a resposta. Estou escrevendo de uma outra forma. Como? O que está na sombra, olha a varanda aqui, ó, ele está na sombra, vai para o sol. E o que está no sol, vou fazer o desenhozinho do sol aqui, ó, vai para a sombra. Ou seja, se eu tenho um índice e um expoente dentro da raiz, eu posso transformar eles em uma fração. E aí o expoente vira o numerador e o índice vira o denominador. Beleza? Olha alguns exemplos aqui para gente. Ó, quando não tem número aqui dentro, significa que é quem? 2. Quando não tem expoente, significa que é quem? 1. Então, é que eu posso escrever isso de uma outra forma usando essa propriedade? Como? Quem é que está na sombra aqui não é 1? Então, ele vira o numerador. E quem é que está no sol não é o 2? Ele vai para a sombra, ele vira o denominador. Então, essa raiz aqui, ó, como que? 1, 5 elevado a 1 meio, tá bom? Então, se você vê 5 elevado a 1 meio, é a mesma coisa que você pedir a raiz quadrada de 5, tá? Então, para vocês verem que potência com expoente em forma de fração, você pode escrever em forma de raiz também, ok? Olha outro exemplo aqui. Raiz cúbica de 2 elevado a 5. Quem é o meu índice? 3. Quem é o meu expoente aqui? 2. Então, quem é que está na sombra? O 5. Então, ele vai para o sol. Quem é que está no sol? O 3. Já se bronzeou demais. Então, 2 elevado a 5 terços. Fácil, né? Olha outro exemplo aqui. Esse aqui tem a ver com a nossa observação. Galera, se eu tenho aqui na minha observação, ó, o índice é igual ao meu expoente, então vai dar uma fração de números iguais, e números iguais, 1 dividido por ele mesmo, dá o próprio 1, tá bom? Em outras palavras, eu falei muito enrolado, então presta atenção aqui, eu gosto de mostrar com um exemplo, que aí na prática é melhor. Curte só. Aqui, quem é o índice da minha raiz? É o 7, tá bom? Índice da nossa raiz aí é quem? O 7. Quem é o nosso expoente aqui? 7. Então, escrevendo, aplicando essa nossa propriedade, como é que vai ficar? O 7 aqui vai para o sol e o 7 aqui vai para a sombra. Ficou 7 dividido por 7. Mas 7 dividido por 7 dá quanto, meu povo? 1. E todo número elevado a 1 é quem? Ele mesmo. Então, a gente costuma até falar, se por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei um exemplo aqui. Aqui, ó. A gente costuma até falar, aqui é menos 6 elevado a 3. Então, o sinal de menos está ficando aí também. O expoente aqui e aqui são iguais, não são? Então, o que a gente faz? O índice corta, o expoente corta, saiu a nossa resposta. Você já pode fazer direto. Olha que maravilha! Se eu tenho, por exemplo, raiz sétima de 27 elevado a 7,
Eu preciso transformar em forma de fração para depois ver qual é o resultado? Você já pode fazer direto. Por quê? Porque tanto o índice quanto o expoente são iguais. Então, 7 cancela com 7, sobrou só quem? 27. E se eu tivesse um número assim, ó, tipo 4 elevado a 3 sobre 5? Como é que eu poderia escrever esse número em forma de raiz? Ou seja, a gente está fazendo o caminho inverso da propriedade. Como é que seria? Supletivo, supletivo. Isso, muito bom, pensou. Como é que ficaria? Faz a raiz, já sabe que o 4 está lá dentro. A questão é saber quem está no índice e quem está lá. Lembra da história? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Quem é que está na sombra aqui? O 5. Hora dele pegar bronzeado. Chega de crepúsculo na vida dele. Quem é que está no sol? 3. Já torrou demais, vai para a sombra. Pronto. Escrevemos aí. Para vocês verem que vale tanto a ida quanto a volta. Ok? Próximo aqui. Gente, essa aqui é muito mole. Olha só, eu tenho duas coisas multiplicando dentro de uma raiz. Como é que eu resolvo isso? Eu separo. É a raiz de uma vezes a raiz de outra. E o índice, ó, ele permanece o mesmo, tá certo? Então, isso aqui são maneiras diferentes de a gente poder estar escrevendo a nossa raiz. Olha um exemplo aqui que eu coloquei. Raiz quinta de A ao quadrado vezes 4 ao cubo. Como é que eu posso reescrever isso? Separando. Essa propriedade fala isso. Como? Raiz quinta de A ao quadrado e raiz quinta de A de 4 elevado a 3. Tá aí, ó, nós separamos. E aí, se a gente quiser ir mais além, a gente pode aplicar aqui a nossa... O que está na sombra vai para o sol e o que está no sol vai para a sombra. Então, ó, outro jeito de escrever essa raiz é como? A, quem está lá fora, 5, e quem está lá dentro, 2. Então, A elevado a 2 quintos, vezes 4 elevado a 3 quintos. Mais um exemplo? Mais um exemplo aqui para vocês. Ó, independente do expoente ser positivo ou não. Lembre-se, quando não tem um índice, significa que é quem? 2. Muito bom. Vamos aplicar a propriedade do produto. Separa aí, ó. Vai ficar raiz de B elevado a menos 2 vezes raiz de A elevado a quanto? 5. Muito bom. Ixi, a claridade está tampando, mas aqui tem um 5, tá? Aí, meu povo, curte só. A gente pode aplicar aqui a primeira propriedade, para simplificar mais ainda, para ver se tem alguma coisa para fazer. Aplicando a primeira propriedade que a gente viu. O menos 2 está na sombra, então foi para o sol. O 2 está no sol, então foi para a sombra. Opa! Olha que maravilha aqui. Aqui, como é que ficaria? 5, quando não tem número, 2. Esse aqui, ó, a gente ainda pode até simplificar mais se a gente quiser. 2 dividido por 2, 1. Então, ó, eu posso representar ela dessa maneira aqui, ó. B elevado a menos 1 vezes A elevado a 5 sobre 2. Ok? Isso aqui é um jeito da gente poder estar trabalhando simplificações de raízes. Ok? Dúvidas? Perguntem lá no fórum, no grupo, onde vocês quiserem. Aí, galera, mais uma também. Assim como vale para multiplicação, vale para divisão. O que vale para uma, vale para outra também. Então, ó, não tem mistério, bem de boa. Se eu tenho raiz de uma fração, isso aqui é a mesma coisa que eu resolver raiz de 1 dividido pela raiz do outro. Difícil, né? Exemplo, raiz sétima de A ao quadrado dividido por B ao quadrado. Então, separa. Como é que a gente separa isso? Raiz sétima de A ao quadrado dividido por raiz sétima de B ao quadrado. Se quiser aplicar a primeira propriedade, pode. Vai ficar como isso aqui? Vai ficar A elevado a 2 sobre 7 dividido por B elevado a 2 sobre 7. Se fosse bases iguais, nossa, podia aplicar aquela propriedade da potenciação, aí a gente poderia fazer aquilo, mas são bases diferentes, então esquece, ok? Para aí. Outro exemplo aqui pra gente. Olha que delícia, magnífica aqui. Raiz de, não tem índice, então significa quem? 2. Raiz quadrada de menos 1 elevado a 4 dividido por 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1 elevado a 4 dividido por raiz quadrada de 5. A gente aqui pode até simplificar um pouquinho mais, se a gente quiser, né?
Mas na frente a gente vai aprender a trabalhar com raiz no denominador. É canseiro, mas é de boa. Olha que delícia, se a gente for escrever aqui, aplicando a primeira propriedade. Então, vai ficar menos 1 elevado a 4 dividido por 2. E aqui vai ficar 5 elevado a 1 meio. Ó, aqui você pode até resolver se você quiser. 4 dividido por 2 dá quanto? 2. 5 elevado a 1 meio. E olha que delícia. Menos 1 elevado a 2 dá 1. Então, 1, você pode colocar a raiz de 5. Daqui, ó, você já podia pular para cá, sem aplicar a primeira propriedade. Ou então, fazendo passo a passo, você chega aqui também. Tá bom? Dúvidas? Estamos aí na área. Essa aqui é engraçada. Lembra aquela história? Raiz da raiz da raiz da raiz, só Jesus na causa? Então, raiz da raiz da raiz, tudo isso se torna uma raiz só. Lembra isso? Pega todo mundo, mistura no mesmo saco e come. Pronto, seria mais ou menos isso. Exemplo. Olha aqui, nós temos aqui o N, raiz N, de raiz M, de A. Então, ao invés de fazer raiz da raiz, pega os índices das raízes e multiplica. Multiplicou, pronto, é o índice final da sua raiz que você quer, ok? Olha um exemplo aqui, raiz cúbica de raiz quarta de 5. Aff, Maria, que tanto de raiz, é uma raiz dentro da outra? Cara, transforma tudo em uma raiz só. Como? Pega os índices, 3 e 4. O que você faz com eles? Multiplica. Então, vai ficar 3 vezes 4. Esse vai ser o índice da sua nova raiz. Logo, 3 vezes 4, 12. Então, raiz cúbica de raiz quarta de 5 é a mesma coisa que raiz 12 de 5. Uau! Bom, olha outro exemplo aqui. Raiz 7, cadê meu pai? Ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 7 elevado a 6. Meu Deus, agora tem expoente, gente, não muda nada. Raiz da raiz transforma tudo em uma raiz só. Então, 3, quando não tem número, significa quem? 2, muito bom. Estou vendo que vocês estão prestando atenção. Então, vai ficar 3 vezes 2, vai dar o quê? 6. Então, raiz cúbica da raiz quadrada de 7 elevado a 6 é a raiz sexta de 7 elevado a 6. Olha a primeira propriedade aí. O índice é igual ao expoente. Corta, corta. Saiu quem é a nossa resposta aí? 7. Então, o que eu quero que vocês entendam é que as propriedades servem para poder simplificar a resolução de um exercício, tá certo? Às vezes você pode chegar no resultado ou às vezes você para ali, porque não tem para onde caminhar. Geralmente, quando tem letras dentro da raiz, serve mais só para simplificar até chegar a um ponto que não dá mais. Agora, quando tem só número, aí você vai calculando que você vai chegar no resultado final, tá certo? Fiquem com Deus, se cuidem, não saiam pra rua, não se droguem, não se prostituem, tá certo? Porque a vida é bela e você tem muito pela frente, tá bom? Nos vemos em breve na parte 3. Beijo, fiquem com Deus. Alô, galera!